retomemos os nossos estudos. Agora, com o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a gente vai começar o capítulo 16, né? Boa noite, Thales. Boa noite para todos. Boa noite, Rosa. Thales, tem Boa noite, Michelle. como você aumentar um pouquinho o som, meu anjo? Tem. Faz o favor, porque tem bastante gente aqui na sala e eu tô com o celular. Eu acabo de te informar que não tem jeito, porque eu estou no máximo do som, mas eu vou aumentar a voz. Então tá. Obrigada, Thales. Eu acho que agora dá para ouvir melhor. Melhorou um pouquinho, sim. Eu tenho que gastar meu vozeirão. Isso, faz um esforço aí. Dona, um abraço para todos aí, para sua mãe, suas irmãs, seus sobrinhos. Obrigada, Thales. Tá todo mundo aqui te mandando um beijo. Beijão, gente. Deus ampare todos. Que assim seja. Ó, Thales, tá todo mundo aqui te mandando um abraço, um beijo pelo aniversário, Oi, viu? Thales, é a Léa. A Valéria, minha irmã, tá aqui. Minha mãezinha, viu? Boa noite. Boa noite. Deus te abençoe. Obrigado, gente. Receba o nosso carinho de volta. Boa noite, Wagner. Seja bem-vindo. A dona Maria já faz oração inicial, por favor. Obrigado. Eu não tenho vozeirão. A boa vontade, sim. Jesus, amado Mestre, nós vos agradecemos pela primeira hora dos nossos estudos e pedimos que ilumine as nossas mentes ainda mais para essa segunda parte, onde podemos colher mais ensinamentos. Que estejamos assim, todos unidos, em pensamentos positivos e gratos, recebendo direto do teu Evangelho, dos livros que nos chegam através dos dons do Espírito, os teus ensinamentos. Que estejamos sempre abertos a todos eles, que nos toquem tão fundo que possamos assim colocá-los em prática no nosso dia a dia. E com a prece que nos ensinaste, Jesus, iniciamos a segunda parte dos nossos estudos. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Ana Paula. Parabéns novamente a ambas pela formatura. Obrigada. Obrigada. Graças a Deus. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém, amém. Paramos então no capítulo 16. Responde aqui para mim, às 8. Pode passar depois, pede pizza. Esse capítulo 16 vai falar de várias parábolas. E aqui eu digo para vocês que as pessoas que vão trabalhar no bem,
principalmente os psicólogos, eles podem aprender muito com os ensinamentos de Jesus. Porque a função do psicólogo é melhorar a vida das pessoas em geral, em termos de saúde mental. A função do médico é a saúde material, mas pode ser espiritual também. A saúde da boca, né, que os odontólogos tratam, que é muito importante. A saúde do corpo em geral, os fisiologistas, né, que também estão preocupados com a musculatura facial, os massagistas, de um modo geral, todos aqueles que trabalham com as pessoas, o atendente que seja, a pessoa que está dentro de casa, não importa quem seja, ela vai aprender que todo o trabalho do Filho de Deus é auxiliar o próximo. Todo o trabalho do Filho de Deus é auxiliar quem necessita. E as pessoas são enviadas a nós quando nós temos condições de ajudar. E aí Jesus então começa. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores, o seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já, escreve 50. E disse depois ao outro: e tu quanto deves? E ele disse: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para, quando estas vos faltarem, os recebam nos tabernáculos eternos. Ou essa, eu vou falar uma coisa para poder explicar, vai entrar numa psicologia muito profunda. Assim, o que eu quis dizer, e só a reencarnação é capaz de explicar isso, né? Quando você adquirir uma fortuna por demérito, ou seja, hoje nós lemos sobre a verdadeira propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá Pascal fala assim, que se você adquiriu alguma coisa que não for de forma completamente justa, ela foi adquirida de forma ilícita. Então, muitas riquezas, elas são adquiridas de forma ilícita. E mesmo aquilo que o ser humano considera lícito, não necessariamente é lícito perante Deus. Dessa forma, o indivíduo pode cobrar mais pelo seu serviço e ele não está sendo justo. Alguns, eles esperam ir à casa da pessoa para ver quanto que ele cobra, dando uma de Robin Hood. Ele não coloca preço no serviço, ele coloca o preço que ele acha que a pessoa tem condição de pagar. Quem tem condição de saber isso de verdade é difícil. Então não pode ter justiça nisso, por exemplo. Outras vezes a pessoa adquire através de atos desonestos, propriedades, né? Como os grileiros antigamente, e eles invadiam através do poder das armas as terras das pessoas mais pobres e ameaçavam os donos do cartório para que as terras fossem passadas para os nomes deles. E algumas fortunas que foram adquiridas através de roubos, né? Eu conheço até uma pessoa que ela trabalhou numa exportadora
vendendo café. E aí, o que ele fez? Assim, para a exportadora, tentando diminuir os custos em termos de nota fiscal, naquela época não era como hoje, em que as contas são tão fiscalizadas. Naquela época, você chegava no banco, não sei se alguém lembra disso, tinha uma cadernetinha, que o cara anotava quanto que entrou, quanto que saiu, aí tinha o saldo positivo, negativo. Era à mão o negócio. E aí, o que ele fez? Os donos da exportadora de café falou assim, ó, guarda esse dinheiro com você, depois você passa. Aí ele juntou 6 meses de dinheiro e depois saiu do emprego e levou o dinheiro com ele. Ficou rico. Conseguiu fazer empreendimentos, construir casas, apartamentos e outros empreendimentos. E aí ele ficou rico de forma ilícita. É isso que o Cristo está falando aqui. Então, se você adquiriu de forma ilícita, evidentemente que você está errado. Mas, se adquirindo de forma ilícita, você puder ajudar muita gente, você já diminui a sua dívida. E foi essa prudência que o Cristo falou aqui. Cristo está dizendo assim, você já errou. Já que você errou, tenta melhorar o seu erro. Mas ele não incentiva, em momento algum, passar a perna nos outros para tentar consertar o erro. Esse é tão profundo que tem um livro do André Luiz que conta a história de uma pessoa que se apossou da riqueza do outro e essa pessoa fez muito bem para a família, permitiu que os filhos estudassem, que eles tivessem uma vida confortável e também tratava muito bem os funcionários. Está no livro E a Vida Continua. Se vocês lerem lá, vai ter uma pessoa que ela, na verdade, assassinou uma pessoa lá, casou com a esposa de quem ele assassinou, adquiriu uma propriedade de forma através de assassinato. Mas ele tratava tão bem os funcionários e fazia tão bem para os funcionários dele, para a família, que ele foi considerado uma pessoa de estima em dado momento que ele foi escolhido, junto com a esposa, para adotar uma criança. Então, lá no exemplo do André Luiz, e não pensem que isso é o acaso, não, porque não é o acaso. As parábolas do Cristo estão explicadas nos livros do Chico, na maioria dos livros do André Luiz e do Emmanuel. Então, essas histórias do Cristo aqui, elas estão contadas lá. Então, veja se esse caso não representa exatamente esse mordomo. Se adquiriu através de roubo, mas o Senhor o louvou, vamos dizer assim, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aí é difícil interpretar isso. O que ele quer dizer que é o filho da luz? Numa época em que ter dinheiro e ser rico representava a própria vontade de Deus, as pessoas não tinham escrúpulos para poder adquirir. Aí o que ele quer dizer é que mesmo aqueles que receberam a luz, se eles entrarem nesse mesmo comportamento, eles vão pagar mais caro. Porque aquele que sabe que está errado, ele não pode admitir o erro. Mas aquele que erra, se ele tenta melhorar, é o esforço de vencer as más inclinações que determina a virtude. Isso é muito complexo de entender, é uma parábola difícil de compreender sem reencarnação e difícil de compreender por causa dessas questões associadas a enxergar uma vida só. Muita gente que enriqueceu, se houvesse uma justiça mais detalhada na Terra, elas seriam presas. Porque elas muitas vezes aproveitaram da doença dos outros. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma outra pessoa que trabalhava para ela, que saía investigando as pessoas com necessidades financeiras e físicas para que pudesse comprar os imóveis delas mais baratos, oferecendo à vista. Muitas vezes gerando até uma pressão psicológica forte. É quase um grileiro. Esse indivíduo era um ex-delegado
que aproveitou das pessoas que ele conheceu, que aproveitou de informações, vamos dizer assim, não espalhadas por conhecer a sociedade, e acabou fazendo muito dinheiro agindo dessa forma. Evidentemente que perante Deus e mesmo os homens, ele não está agindo com justiça. No entanto, todo bem que ele fizer com o dinheiro que ele recebeu injustamente, porque se assim o fez, mesmo injustamente, Deus o permitiu, ele poderá diminuir esse erro fazendo bem. De outra forma, de uma maneira mais profunda, a gente que apresenta determinados vícios e determinados erros, mesmo não conseguindo vencê-lo, não significa que você não possa ter outras virtudes associadas. Então, se a pessoa, muitas vezes, e a gente tem esses exemplos, né, ela tem o vício do alcoolismo, mesmo assim ela consegue ser gentil com os outros, ela consegue ser trabalhadora, ela consegue dar sustentação para casa, ela consegue tratar com carinho os filhos e a família, né? Algumas vezes até embebedado. E é um exemplo de que, vamos dizer, está vivendo um vício, mas está conseguindo contornar esse vício de outra maneira. Aqui, especificamente, é sobre essa questão da propriedade. Por que a gente entende isso? E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, existe um outro caso do livro do André Luiz, vocês devem estar lembrados, que o indivíduo queria matar o amigo dele para ficar com a noiva dele, que ele era apaixonado. Aí ele começou a beber arsênico aos pouquinhos, no vinho, para poder acostumar com uma dose de veneno. Aí ele pegou uma estou dando ideia não, estou contando a história. Ele pegou uma agulha bem fininha, com uma seringa, e injetou arsênico no vinho, de forma que não tivesse, não desse para ver que o vinho não estava lacrado. Aí ele abre a garrafa de vinho num bar, tendo testemunha o próprio vendedor do bar. E aí ele abre a garrafa, os dois tomam vinho e o amigo cai morto. E aí o médico disse que foi parada cardíaca fulminante. Ele então casa com a mulher. Ele era apaixonado e não conta para ninguém, mas tem uma vida boa. Ele então paga pelo crime, mas a esposa desencarnada e os filhos desencarnados dizem que eles voltariam para auxiliar o pai a se melhorar devido aos esforços que ele fez por ter dado a eles as condições de estudo e de conforto na vida. Então, aqueles lá foram os amigos que ele adquiriu através da riqueza da injustiça que ele fez, matando o noivo da outra. É mais complexo, não é um raciocínio simples, mas é um raciocínio que nos foi dado exemplo que existe. Para quando estas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Ou seja, aqueles que você fez bem, que se tornarem bons, vão tentar te ajudar a ser melhor. Não vai haver injustiça na justiça divina, mas você vai fazer amigos que poderão te ajudar em outro momento. Daí é difícil nós, que temos um raciocínio bastante linear e com poucas variáveis, entender a grandeza de Deus, que permitem determinadas coisas que aos nossos olhos parecem injustiça, mas que aos olhos de quem olha por cima, e Deus olha de mais alto de todos, existe ali uma lógica e que o futuro vai determinar certas relações que vão favorecer a evolução daquele que está errando nesse momento. De uma forma simples, é a criança que quer comer terra. Muitas vezes a mãe vai lá, dá o tapa na mão da criança, ou tira a terra da mão da criança, não pode, faz mal. Eu sou diferente, eu deixo comer. Porque se ela achar a terra gostosa, ela não é meu filho mais. É uma minhoca que reencarnou. Então, a pessoa não tem ninguém. Alguém fala assim, nossa, como é gostoso comer areia? Deixa a criança comer areia. Ela vai aprender a comer na areia. Entendeu? Deixa ela comer areia. Se ela começar a mastigar a areia, já é preocupante. Mas ela botou na boca, não precisa falar nada, só olha para ela e ela vai lá te pedir para limpar a boquinha dela. Eu vou bater na criança, ela não sabe, eu vou atiçar a curiosidade dela. Ela falou, vou ter que comer esse negócio, ver como é que é. Né? E a pessoa, ela já encarna com esses problemas, assim. Ela já encarna, assim, ela vai enfrentar a mãe e o pai, porque ela veio para enfrentar as pessoas que ela costumou enfrentar na outra vida. A mãe fala não, fala, agora eu faço. Entendeu?
deixa a pessoa comer. Cara, tem coisa que não dá. Enfiar o dedinho na tomada. E aí não pode, porque aí você não vai ter condições de ajudar depois, né? Só na próxima encarnação, aí não pode. Né? Tem que mostrar para a pessoa que tem problema. Mas você vai aprendendo com um certo conhecimento de causa, né? A resolver essas coisas. Então, se alguém tem alguma dúvida, se eu não fui muito claro, fique à vontade, a gente tenta explicar novamente com outros exemplos. Né? Thales, não é dúvida, mas quando você estava falando sobre o que aquele homem fez, matando o noivo, fez de bom depois, me levou a pensar o seguinte: aquele a quem ele matou, talvez tenha feito a mesma coisa em outra encarnação, né? Parece que foi isso que aconteceu mesmo, se eu não estou enganado. Eu não lembro mais o que acontece depois, mas me ocorreu isso agora. E ele não é tão... É culpado, sim, porque ele poderia não fazer, né? Sim. Ele optou por fazer. A gente, Mas sim, a gente não tem condições de saber muito bem o culpado, né? é, Porque é bastante complicado esse negócio. A gente só enxerga o que a gente está vendo, né? Os espíritos do bem enxergam as várias encarnações, né? certo. Então, essa é uma outra situação também, que foi muito bom você ter falado isso. Porque, de verdade mesmo, né, vamos falar assim, a gente não consegue compreender as nuances associadas aos débitos. Muitas vezes, a pessoa fez tão mal, mas tão mal para o outro, que ele não consegue, devido às sensações que ele recebe naquele momento, de tanta vibração pesada, de 2, 3 encarnações em que ele é maltratado, se conter. Mas ele se conteve muito mais do que a passada, por exemplo. Né? Eu me lembro de um caso que aconteceu em Palmas, que um palestrante contou. E foi assim, a mulher reclamava que a mãe era um problema sério, a mãe era assim, uma bruxa, né, que maltratava ela, maltratava os irmãos, maltratou o pai, e ela reclamava, e tanto reclamava que um determinado momento, ela é espírita, todo mundo espírita, ela leva a questão para a reunião mediúnica. Aí, na reunião mediúnica, o espírito fala assim, não, ela não é uma pessoa boa, mas o esforço que ela está fazendo para ser boa é tão grande, porque essa mulher mandava a gente para a fogueira na Inquisição. Aí eu fico pensando, só de não ter mandado queimar ninguém nessa vida, a coisa já melhorou bastante, não é mesmo? Mas ela não sabia disso, então a gente não entende. Muitas vezes aquela pessoa que está sendo bem má, ela, na verdade, ela já está vencendo coisas que nós não temos a menor ideia do que está acontecendo em relação à vida que ela está levando, sabe? Mas foi muito bom você ter colocado isso, porque dessa forma a gente consegue relembrar esses casos, né? Obrigado. Obrigado você. Alguém tem mais algum exemplo disso aí? Não, né? Mas assim, a parábola ficou clara? Vocês entendem que uma parábola dessa, sem a chave do espiritismo, nós não temos condições de entendê-la em detalhe? Sem as chaves que a doutrina espírita nos oferece? Sim. Já não é um motivo para a gente amar essa doutrina mais ainda? Essa doutrina maravilhosa que nos permite falar de Deus com tanto conhecimento, que na verdade é um tanto assim, né? Pequenininho, mas em relação àquilo que a gente vê por aí, a doutrina espírita nos coloca numa situação de tanta alegria, de poder entender o Criador melhor. Isso por si mesmo já nos deve fazer elevar os pensamentos a Deus, agradecer ao Cristo por ter mandado a doutrina, o Allan Kardec, o Chico, Leon Denis, os espíritos que trabalharam para trazer essa doutrina para nós, maravilhosa, né? O André Luiz, o Emmanuel.
E nós aqui temos a bênção de poder receber. Então, vocês imaginam a responsabilidade que nós temos, né? É mais ou menos assim, ó, nós temos uma guerra a ser travada contra as trevas lá no mundo, né? Pois não, eu quero, Senhor, eu quero ser assim, um dos seus guerreiros. Ok. E você quer ficar onde? Na retaguarda, lá no meio? Ou você quer ir para frente? Eu quero, Senhor, devido às minhas dívidas, eu quero estar lá na frente na briga contra as trevas. Beleza, vai ser espírito. Entendeu? É lá na frente, pancada. Não podemos correr para trás, não. Somos chamados a trabalhar em favor do próximo na guerra contra as trevas. As trevas interiores e as trevas externas. Feliz são todos aqueles que conseguem compreender a essência da doutrina espírita. E é o próprio Cristo a vir até nós, nos convidando a trabalhar com Ele. É o Cristo nos convidando mansamente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que meu fardo é leve e meu jugo é suave. É o Cristo nos chamando para o trabalho de redenção de nós mesmos. E aí, ele nos chama a atenção em detalhes específicos, né? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, se um pai, uma mãe conseguirem ver numa criança a tendência de se apossar de objetos alheios, já cuida de resolver isso rápido, porque a tendência é que ela continue, mesmo de maneira simples. E evita que ela entre para a política. Se você percebe numa pessoa que você conhece a tendência de não pagar determinados valores, né? Então você vê lá, ela tem a chance de ser completamente honesta, mas toda vez ela faz questão de deixar 10 reaisinhos a menos para ela poder economizar, 15 reaisinhos a menos para poder economizar. Ela evita pagar uma conta ali, meio que escondendo, né? Fingindo que aquilo lá não faz parte dela. Aquela pessoa, ela não traz só aquilo consigo. Ela é uma pessoa que ela tende a ser desonesta em tudo, apresentando um egoísmo muito grave. Ela tende a achar que tudo é dela. Então, que R$2, um que seja, ou algo que é uma conta para ser dividida, ela acha que ela não precisa pagar porque os outros devem entender que ela não pode pagar e que ela deve deixar o dinheiro dela com ela. Quando isso acontece, é porque a pessoa está agindo de forma egoísta, de maneira bastante profunda. Ela não vai agir só naquilo. Em todos os momentos, ela vai agir de forma egoísta, pensando nela primeiro do que no próximo. Ou seja, a maioria. Nós já tivemos casos interessantes de ver isso, né? Essas coisas acontecerem. E aí a pessoa faz com que se aproxime dela os obsessores, que aproveitam aquele momento para incentivar, em termos espirituais, aquelas manchas no perispírito que acumulam mais vibração pesada. Então, tudo que se faz com intenção infeliz, tudo que se faz com pensamento infeliz, tudo que se faz no sentido de agraciar a si mesmo em detrimento do outro, você deixa o processo de obsessão mais forte. Sim, senhor. Thales, você falando esse fiel no mínimo, fiel no muito, me veio aqui um pensamento também nas questões espirituais também, quando nos ocorre algo que nos deixa, nos sentimos magoados, né? As pequenas coisas, mas a gente se melindra. Isso é um exercício para quando surgir algo maior, né? Uma ofensa maior, ou então uma desilusão maior. Aquilo ali é um exercício para a gente suportar lá na frente com mais tranquilidade, né? E me veio também a questão da parábola dos talentos, né? A questão das virtudes. Quem utiliza bem os recursos que Deus deu, mesmo que pouco, mas você faz o teu melhor com aquela virtude que você recebeu do alto, seja a questão da mediunidade, ou seja as oportunidades que você tem de fazer o bem no muito também, né? Aquele que recebeu mais talentos,
também vai. Mas isso é um exercício, né? A gente visualiza só aqui essa encarnação, mas se a gente tivesse ampliar um pouquinho mais o leque, a gente vai ver que é um exercício, né? De pouco a pouco. Sem dúvida, e muito bem colocado. As palavras do talento cabem muito isso, né? Sem dúvida alguma, em relação a essa questão. E aí vem a parte da psicologia que a gente estava falando. Ver esses pequenos detalhes é importante para poder direcionar a pessoa. A pessoa ela não é feliz quando a consciência agride ela mesma. Então, a luta contra o egoísmo deve ser o principal foco de todo mundo que trabalha com saúde mental. Direcionando a pessoa a tentar doar de si, ela se sente satisfeita. Quando ela começa a dar de si, não querer só para si. Transformando esse hábito dela, a pessoa trabalha pelo bem já imediato dela, mas também o bem espiritual, permitindo que os bons espíritos começam a mostrar para ela essa questão do egoísmo. E a gente vê isso acontecendo. Muitas vezes nós esquecemos disso, porque a gente esquece da gratidão de coisas que aconteceram no passado. Isso, o que está falando não sou eu. Vocês devem lembrar das lições sobre a riqueza no Evangelho segundo o Espiritismo, que eles falam assim: quantas vezes nós vemos o rico que ganhou uma fortuna se esquecer do tempo que ele passava dificuldade, esquecer que deve agradecer a Deus a fortuna que ele recebeu, e ele fica dizendo para os outros: faça como eu fiz. Tem gente que fez mais e não vai ficar rico. Então, muitas vezes, as pessoas, em termos de várias maneiras, né, elas tendem a manter para si. Veja bem, gente, eu não estou falando só de dinheiro, não. Dinheiro é o que é mais fácil de falar agora. Nós estamos falando de confortos, de amizade. Muitas vezes as pessoas recebem a ajuda dos momentos de dificuldade de pessoas simples, né? E aí elas melhoram de vida ou vão para outro lugar e esquecem. Não retornam mais, né? Se esquecendo de levar um carinho, um conforto, de agradecer às pessoas que estão ajudando, que ajudaram num dado momento, né? E tem casos assim, é triste falar, mas eu tive um colega que ele é um rapaz estudioso, ele foi meu colega, a gente entrou junto lá em Uberlândia, na universidade, e ele passou em medicina. Nós dois estudávamos juntos em Juiz de Fora na época. E a família dele conversou com ele e falou: olha, suas duas irmãs não vão estudar, vão ajudar a sua mãe a ser costureira para sustentar a casa. O pai era um motorista de ônibus. Nós vamos juntar o que a gente tem, vamos fazer rifa todo semestre para te ajudar a formar, e você forma e nos tira da pobreza. Ele, quando chegou no 5º período, ele pegou o dinheiro das rifas, largou o curso de medicina, se juntou com uma moça e resolveu viajar e seguiu um outro caminho. Claro, é uma opção dele. No entanto, ele não foi honesto, chegou para a família e falou claramente: olha, eu não quero mais, eu não vou fazer isso. Tal. Ele simplesmente esqueceu do que a família fez para ele, disse que não tinha pedido nada daquilo, e essa é uma questão importante, né? Realmente ele não pediu, chegaram para ele e falaram isso, achando que ele seria um filho fiel, vamos dizer assim. E ele acabou seguindo um caminho bastante diferente daquilo que a família que traçou para ele. Não falamos que ele devia seguir isso ou não, mas dizemos assim, faltou um pouco de consideração, né, com as pessoas, de chegar honestamente e falar: olha, esse dinheiro aqui da rifa, por exemplo, não é um dinheiro que foi adquirido pela família e dado a ele. Foi um dinheiro que várias pessoas que não faziam parte da família ajudaram. E ele não falou nada. Ele ficou, durante um ano, ele não contou para a família o que ele estava fazendo, que ele já tinha largado, e a família continuou mandando dinheiro para ele. Então, aqui é um exemplo mais drástico, né, de um caso como esse. O que mais me impressionou nele foi a frieza de não estar preocupado de falar para a família, nem de usar o dinheiro para outras coisas. Então, são casos reais que eu estou falando para vocês, o esquecimento com os outros. Mas assim que a gente percebe numa pessoa determinados comportamentos, cabe a nós, como amigos e espíritas, orar e tentar ajudar no que for possível. Porque
esses pequenos defeitos, eles mostram o que a pessoa é, não adianta. O que o Chris falou aqui é fundamental. Ninguém que é completamente honesto, ninguém, ele deixa qualquer outra pessoa passar por qualquer sacrifício na qual a atitude dele exija qualquer grau de desonestidade. Nunca, nunca, nunca. Ele toma a frente, porque muitas vezes esse tipo de situação ele é feito de maneira subreptiliana, né? A pessoa vê a bondade do outro, então ela fala, então tá, então você não quer mesmo, né? Mas na verdade a obrigação é dela. As pessoas que tendem a agir de forma correta, elas não exigem dos outros que elas sejam honestas, porque isso é uma coisa de foro íntimo. Então, quantas vezes a gente já viu isso acontecer, né? Das pessoas falarem assim, você não quer que ajude? Não, eu posso ajudar. Aí o outro não fala nada, então tá bom, mas eu tentei. A pessoa diz para ela mesma aquilo, mas no fim ela está sendo infiel no mínimo. E essas coisas, elas atiçam muito os espíritos obsessores, principalmente quando a pessoa que sofre isso, ela apresenta prejuízos e dificuldades, fazendo com que a dívida das pessoas que cometem esses atos pequenos de injustiça tenham condições morais, entendam bem isso, eles se sentem com liberdade de pressionar mais aquele que fez essa injustiça. Existem coisas muito simples relacionadas a isso, a gente é testado. Já aconteceu comigo 3 vezes de troco errado em supermercado, em loja, né? Num dos casos foi R$100 de erro. Eu entrei no carro, percebi, assim que eu percebi, um espírito falou para mim claramente, falou assim, não entrega não. Eu falei, como não? Nem dei bola para ele. O que eu entrei lá e entreguei, caiu uma lágrima na pessoa, ela me deu um abraço. Ela falou, tem que tirar do meu bolso, eu não tenho condições de tirar do meu bolso. Ela falou assim. Coisa simples, eu estou contando o caso meu, porque eu sei que aconteceu com todo mundo. Com todo mundo eu sei que aconteceu. Se não fez dessa vez, tenta fazer da próxima. Outros casos também aconteceram, e a pessoa falou assim, olha, não se encontra gente assim. Aí eu fui e tirei a responsabilidade minha, falei assim, não, mas eu sou espírita. Já aproveitei para dizer que eu sou espírita. E é bom você falar que o espiritismo te leva a esse tipo de ação. Não é só ser espírita, é ser cristão. A sinceridade, a justiça nos mínimos detalhes. Você não querer levar vantagem em nada, nem nas coisas mais simples, nem no jantar que você sai para comer com os amigos, nem no refrigerante que você divide com os outros, nem no combustível que você vai dividir com as pessoas. Em tudo isso, nós somos chamados a nos apresentar como espíritas cristãos perante o mundo espiritual. Porque olha o que nós acabamos de ler lá do Emmanuel. Deus vê tudo. Por que a gente acha que Deus não vai ver aquilo? E se Deus está vendo, as testemunhas que nos envolvem estão vendo também, que são os obsessores. E os obsessores olham aqui, ele vai achar assim, não, foi só dessa vez, ele é honesto, ela é honesta. O obsessor fala isso. O obsessor já aproveita e fala assim, já baixou a vibração. Estamos na área. Caiu na área, é pênalti. Entendeu? São coisas muito graves. E a gente vai deixando passar, achando que essas coisinhas não fazem diferença. Fazem. Oportunidade de pedir desculpa. Não percam. Não percam. Não percamos. Pediu desculpa, fez errado, foi necessário pedir desculpa, vai lá e peça desculpa. Se você puder desfazer um ato que até foi sem maldade, gerando mais bem a pessoa, faça, porque você é um representante dos espíritos superiores aqui na Terra. Nós, espíritas, estamos na frente da batalha contra as trevas, internas e externas. Esses detalhes nos enfraquecem muito e mostram para nós o estado em que nós estamos. Qualquer apego que seja, a gente tem que pensar muito nele, porque as nossas dívidas são muito grandes para as pessoas que nos auxiliaram, para as pessoas que estão conosco, para as pessoas que já conviveram conosco.
Então, é muito importante a gente entender essa situação do auxílio. Não significa que nós temos que fazer tudo isso sem pensar, sem raciocinar. Que nós temos que fazer isso simplesmente por dar o que nós temos. Porque muitas vezes não é possível dar nem o carinho, nem a amizade. Ó, se vocês estão pensando só em dinheiro, não é isso, tá? Deixa bem claro. Muitas vezes, até se a gente der uma amizade, veja bem, a gente sabe que um determinado grupo de pessoas, ou determinadas pessoas, elas são maldosas, e quando você, já ouviu falar, né? Quando você dá a mão, ela já quer o antebraço, dá o antebraço, quer o braço. Se você sabe disso, é melhor você agir com energia do que você ir lá oferecer apaziguamento para que ela fique tranquila e continue fazendo mal. Entende? Tem que pensar em tudo. Parte financeira. Vai ajudar? Muitas vezes não compensa ajudar. Muitas vezes você vai ajudar uma pessoa que tem condições de trabalho e ela não está trabalhando porque ela vai receber ajuda financeira. Então ela vai ficar dependente e vai deixar de ser uma pessoa que vai ajudar a sociedade a crescer sem dar à sociedade a sua cota de trabalho, que é uma coisa já universal há muitos anos aqui na Terra, porque ela se sente no direito de receber a ajuda de quem tem mais. Então é uma coisa para se pensar. No entanto, é muito importante que nós sejamos o mais honestos possível em tudo. Pois se na riqueza injusta não fostes fiéis, quem vos confiará a verdadeira? Olha aí como nós chegamos então no ponto que Jesus fecha. Na riqueza injusta. Então, voltando, se você adquiriu alguma coisa de forma injusta, então tá bom, você já adquiriu, Deus permitiu, porque se não fosse para adquirir, Deus não ia permitir. O que você adquiriu de forma injusta, pega tudo aquilo que você adquiriu e auxilia quem você puder, para poder gerar amizades. E aí depois ser ajudado no tabernáculo eterno. Eu acho que ficou mais claro isso. Mas se você não for fiel na tentativa de se melhorar, quem vos confiará a verdadeira? Qual que é a verdadeira riqueza? A de alma. Porque quem vos confiará? Vocês acham que os obsessores que nós arrancamos propriedade na vida passada vai nos deixar em paz? É a libertação, né? Que tem um caso daqueles dois lá que perderam a fazenda pro irmão, não foi? Vocês lembram disso? O irmão embebedou os dois irmãos, levou lá para o rio e eles morreram. Foi isso, não foi? Libertação. Que é o mesmo caso da esposa. Olha que coisa interessante. O que aconteceu ali, naquele caso? A obsessão pegou o filho. Não foi? Uma situação dificílima. O outro não tinha nem condições de fazer nada. Então, você acha que enquanto a gente estiver devendo algo que nós tomamos dos outros, nós vamos ter tranquilidade? Tem não. Não tem. Tudo aquilo que a gente não pagou, que deveria ter pago e tinha condições de pagar, teremos que pagar mais cedo ou mais tarde. Não é só de dinheiro, mas também de obrigação. Se hoje nós temos oportunidade de resgatar, é uma bênção. Cabe àqueles que recebem a gratidão e àqueles que fazem o entendimento, também a gratidão a Deus, pela oportunidade de pagar as dívidas. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, se você não é fiel naquilo que é dos outros, naquilo que você recebe dos outros, quem é que vai te dar o que você merece se você está usurpando? Aí eu não lembro do livro do André Luiz, em que o médium teria uma vida financeira boa depois de não sei quantos anos, desde que trabalhasse com honestidade, e eles levariam condições para que ele tivesse uma vida confortável. Ele não esperou a vida confortável, e aí ele foi atrás de receber dinheiro mais rápido. Porque ele foi atrás de receber dinheiro mais rápido, ele perdeu a encarnação pelos motivos obtusos em que ele obteve a riqueza dele, porque ele não soube esperar, no desespero de buscar o que era dos outros, enquanto o que era dele estava sendo guardado, desde que ele cumprisse as obrigações necessárias. Então, nós não sabemos o dia de amanhã, não. Muitas vezes o que a gente perde, na verdade, era a dívida que a gente já tinha. Né?
Mas, de qualquer forma, nunca nos deve faltar fé, gratidão, amor e esperança. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui a coisa é muito clara, não tem o que fazer. Pegando essa parábola, somando com os comentários, se o momento em que você deixa qualquer pessoa passar por um problema em que faltou da sua parte a justiça e ela deve ser incorruptível, se você deixar isso acontecer, você está do lado do Mamon. Considera Mamon o deus das riquezas. Considera que isso ele representa a chefia dos espíritos inferiores. Então, foi o que o Cristo quis dizer. Se você não serve a Deus, você está servindo aos obsessores. E os obsessores dominam. A coisa vai funcionando assim. Com o passar do tempo, a idade vai chegando, a fraqueza vai chegando, o metabolismo vai diminuindo. E com o passar desse tempo, os obsessores viciam os nossos centros perispirídicos, que atuam nos nossos centros cerebrais, e nesse vício a gente vai se acostumando a obedecê-los. Chega dado momento que eles dominam os nossos centros perispirídicos e a gente já não tem condições mais de ter noção da realidade, entrando no estado de saúde mental deficitária, que pode chegar ao auge, como as demências, como Alzheimer, demências motores, parkinsonismo, coreia, e demência frontotemporal e outras mais, ou até simplesmente algo que a medicina não consegue colocar dentro dos compêndios normais, mas a pessoa simplesmente ela perde a noção da realidade. Ela entra no estado quase que de paralisia cerebral parcial em relação à realidade que ela vive. Porque de tanto não servir a Deus, ela serve aos obsessores a Mamon. Então, as coisas mais simples devem ser consideradas. E a gente tenta fugir delas por causa de desejos insanos, fugidios, pela alegria de ter alguma coisa, e a alegria que a gente acostumou desde o passado distante, a alegria de passar a perna nos outros, de ver que o outro está sofrendo por nossa causa, porque nós somos mais espertos. Esperto para quê? Para viver na Terra ou para adentrar o reino dos céus? Nós devemos olhar com muito cuidado para dentro de nós, olhar com muito carinho pelas nossas ações e ter a responsabilidade, a sinceridade de não aceitarmos mais fazermos o que é errado, principalmente na simples, porque aqueles que não conseguem fazer na simples, com certeza não farão quando, em termos de dinheiro, de responsabilidade, o vulto for maior. E olha que interessante isso. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Ele vem falar a verdade, ele vem trazer a luz às trevas, ele vem trazer um conhecimento que ninguém trouxe, e ele fez isso com humildade, ele exemplificou andando descalço, com uma túnica rota, limpa, sem capuz, ele curou as feridas espirituais e materiais, ele fez cegos verem, coxos andarem, surdos ouvirem, mudos falarem. E aí ele, com toda essa prática no bem, exemplificando todos os dias, caminhando sem pedir um dinheiro a quem quer que fosse. Quando ele fala com a autoridade de quem sabe que riqueza alguma ajudará o indivíduo a se aproximar de Deus quando má distribuída, ou quando o egoísmo se apossar desses processos mais simples. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam e zombavam dele. Gente, se o Cristo foi zombado por falar a verdade espiritual com conhecimento de causa, ser apedrejado, a gente não pode reclamar de jeito nenhum.
Aquele ser trouxe para nós, pelo exemplo, conhecimento superior que afeta as nossas vidas daqui pela eternidade. Ele nos trouxe o caminho do entendimento para a vida espiritual e para a felicidade. Ele nos trouxe a alegria de sermos chamados filhos de Deus se nós conseguirmos compreender e praticar aquilo que ele nos ensinou, esquecendo dos nossos vícios, superando o nosso egoísmo. E zombaram dele. Mas a resposta foi de uma profundidade imensa. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A quem nos interessa provar sobre o que nós somos, aos homens ou a Deus que nos vê, é preciso que entendamos a veracidade do que o Cristo fala e a luta contra a ilusão que os preconceitos humanos nos falam. Os preconceitos humanos nos ensinam que nós devemos acumular para ter uma vida saudável, tranquila e confortável. Os ensinamentos do Cristo diz também que nós devemos acumular a riqueza da alma através de sacrifícios e trabalho no bem para termos a vida espiritual confortável. Aquele que busca a terra vai encontrar a terra. Aquele que busca Deus vai encontrar Deus. Aquele que busca o bem vai receber o bem. Aquele que busca a ilusão vai receber a ilusão. Aquele que busca a si mesmo, ao invés de auxiliar o próximo, vai receber a solidão de estar consigo mesmo. Aquele que busca se apresentar para o mundo para que o mundo o aplauda, dificilmente vai conseguir o aplauso dos bons espíritos. Dificilmente ele vai conseguir encontrar no plano espiritual as condições da felicidade e as condições de amizade que poderão auxiliá-lo a vencer as suas dificuldades no caminho da sua própria redenção. Infeliz aquele que, olhando as bênçãos que o Cristo nos traz, esconde de si mesmo para que continue vivendo na ilusão da matéria, se satisfazendo com os bens materiais e com os excessos da vida material, se esquecendo do próximo, se esquecendo das pessoas que estão à sua volta, se esquecendo daqueles para quem trabalha, se esquecendo daqueles que são os nossos verdadeiros irmãos. Se os espíritas entendessem a responsabilidade de levar a luz do Cristo a todos que necessitam ao trabalho dos bons espíritos, seria mais fácil. Se os espíritas compreendessem que se lutar contra as dores e abominações internas, no trabalho de renovação íntima já lhes traria a companhia dos bons espíritos, ele já levaria seu suave perfume àqueles que necessitam. E mesmo no silêncio da sua dor, através do arrependimento, na vista que tem de si mesmo, mais baseado na realidade do espírito, já seria suficiente para que esse perfume espargisse a presença do Cristo em volta dos que necessitam. E no silêncio das almas, os bons espíritos trabalhariam melhor, trazendo a todos a oportunidade da redenção, através das palavras que falam e sussurram aos ouvidos e aos corações, convidando-nos todos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois meu fardo é leve, meu jugo é suave. O Cristo convida a todos a seguir o caminho que não é fácil, pois ele é único, ele é simples, ele é direto. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque grande é a porta da perdição. Pois a porta da perdição, em relação ao mal, ela tem vários caminhos, mas o caminho do bem é só um, é seguir o Cristo e seguir a Deus.
Vim para que tenham vida, para que saiam do vício, para que saiam da tristeza e da dor e encontrem a verdade, encontrem a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois se queremos voltar ao seio do Pai de amor, do Criador do universo, do Criador de todas as bênçãos das nossas almas, se queremos encontrar o nosso Pai por gratidão e devoção, saibamos que o Cristo é o caminho que nos leva até Ele. Deus nos abençoe. Eu vou pedir aqui para a Amanda fazer a prece final para nós. Até a semana que vem. Um grande beijo. Tchau. Oi, todo mundo me ouve? Sim. Certinho, vamos lá. Vamos nesse momento todos elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite aqui para falarmos em nome de Cristo, para lembrarmos todos os bons ensinamentos que deixou para nós. Vamos agradecer por mais uma semana. Agradecemos por todas as oportunidades que nos foram dadas a cada dia. Agradecemos por todas as pessoas boas que colocam em nosso caminho. Pessoas que com seu jeito amoroso, humilde, nos ensinam cada vez mais e nos lembram da missão que viemos exercer aqui na Terra. Pensamos que abençoe todas essas pessoas que estão próximas de nós, as pessoas de nosso convívio, as pessoas de nossas famílias, todos aqueles que estão precisando de orações nesse momento, as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, as pessoas que estão em leitos de hospitais, todas as pessoas que por qualquer motivo perderam a sua fé. Abençoe-nos, Senhor, para que consigam recuperar a fé e encontrem em Cristo uma esperança para continuar na luta. Peçamos que abençoe o final desse mês de setembro e abençoe o próximo mês de outubro, que está por vir. Peçamos que nos dê novas oportunidades de fazer o bem, de exteriorizar toda essa bondade e esse amor que o Senhor nos ensinou. E que, aos poucos, possamos ser instrumento de Cristo aqui na Terra para todas as pessoas que convivem conosco. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.